E chamo agora o professor Paulo Baretia, doutor em artes pela Universidade de São Paulo, mestre em educação pela Universidade de Brasília, psicólogo, atualmente é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, presidente da Federação Brasileira de Psicodrama, coordenador de grupo socioeducativo do Instituto Círculo de Giz. Também é líder do grupo de pesquisa de CNPq, Artes Cênicas e Educação. Tem experiência na área de artes, educação e psicologia, com ênfase em teatro, educação e sociodrama. Seja bem-vindo, professor Paulo, mais uma vez. Queria já agradecer à mesa, ao convite, para estar aqui. Quero dizer, a princípio, que estar nesta sala é um privilégio para todos aqui estamos, falando sobre educação, mas que graças à tecnologia, a educação tem deixado de ser um privilégio. E isso tem a ver muito com o que nós vamos falar daqui para frente, resgatando um pouco a história e o contexto de alguns percursos da educação integral, a chamada assim educação integral, e que essas incidências, a incidência de vontade que nos traz todos aqui, acaba não sendo, não com o que significa hoje esse nome, uma coincidência, mas é uma incidência coletiva mesmo, E a gente chega aqui, já tem um momento de abertura espiritual, e até a água chama milagre, Vocês perceberam isso? Então, tem muitas coisas coincidindo aqui que a gente precisa prestar muita atenção. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa educação integral, em tempo integral e indicadores de qualidade. Eu quero enfatizar para vocês, foi pedido para que eu enfatizasse a questão das universidades e o que nós temos feito ao longo do tempo. A minha inserção foi mais ou menos por acaso, como essas coincidências que começam no acaso e não continuam mais no acaso, continuam por escolha. Eu era coordenador do curso de pedagogia da Universidade de Brasília, quando a professora Jaqueline Moll constituiu uma equipe interuniversitária para fazer uma pesquisa nacional de mapeamento das experiências de educação integral no Brasil todo. Isso em 2008, 2009, foi um desafio e foi assim algo monumental, como já dizia o Lula, nunca antes visto na história desse país, mas que foi realizado de fato. Foi um esforço gigantesco e contamos com muitas entidades civis e governamentais que auxiliaram na coleta dessas informações. E esse questionário foi enviado a todos os municípios brasileiros e houve uma resposta de 35%, o que nós consideramos significativo, e mais de 2.000 experiências foram referidas pelos respondentes. Mas destas daí nós escolhemos também algumas, foram 25, que participam também de um relatório que é disponível no site do MEC, sobre as experiências naqueles municípios. Alguns são esses que vão se repetindo como modelos, os matriciais do Mais Educação e outros, mas há muitos outros ainda que demonstram uma certa longevidade da educação integral no Brasil. E aí eu quero começar por aí. Nós temos, no início da República, quando nós deixamos de ser império e passamos a ser uma república, um alinhamento de todas as repúblicas recém-constituídas em criar sistemas nacionais de ensino. Todas as repúblicas fizeram da mesma maneira, e uma mais ou menos imitou a outra. O nosso modelo era europeu, e em 64 ele passa a ter uma marca americana mais forte. Nós deixamos de estudar latim, francês, passamos a estudar inglês
e posteriormente, mais recentemente, incluímos o espanhol. Mas nós fizemos algumas escolhas históricas. E essas escolhas não vieram apenas de dentro para fora. Elas vieram de fora para dentro como imposições de interesses internacionais. E ainda hoje, esses interesses internacionais, eles permanecem forçando e nos jogando para um lado e para o outro. Só que nessa engrenagem que a gente está observando hoje e já questionando como um sistema, nós percebemos principalmente quando praticamos uma educação integral, que nós temos interesses próprios. Nós temos cultura, produções artísticas, práticas e saberes cotidianos e populares, às vezes centenários, étnicos, raciais e que constituem essa brasilidade e que, em algum momento, a engrenagem de uma coisa se bate com a engrenagem da outra coisa. E nós temos, nesse contexto, uma política educacional que é feita. E a nossa primeira política educacional, ela foi constituída com a primeira LDB que tivemos na República. E eu acho que nós estamos voltando, tem alguns professores que estão dizendo isso, nós estamos voltando a usar palavras que eram usadas no final do século XIX, no início do século XX, mas que fazem todo um sentido hoje. Vocês, todo mundo é professor, deve ter estudado naquelas matérias de História da Educação, OEB e tal. Na Primeira República, onde era colocado a educação? Em que ministério? Era no Ministério da Educação, Correios e Telégrafos. Então nós tínhamos uma identidade com a comunicação que hoje faz um sentido todo diferente. Mas naquela época, não, nós temos que comunicar e fazer alguma coisa chegar lá e cá. Então, o Ministério da Educação, Correios e Telégrafos. Agora, a educação tem uma marca que eu vou mostrar para vocês, muito própria com a comunicação. E essas ideias estão voltando, mas voltando de uma forma muito melhor hoje em dia. Pressupostos sistêmicos. Ainda bem que ficou bem diferente da professora quando a gente fala sobre o mesmo assunto, né? Eu listei 5 pressupostos que hoje, no século XXI, nós consideramos sistêmicos. O sistema é um complexo de elementos em interação. Então, aquelas roldanas, né, engrenagens que eu coloquei no outro slide, eles não são tão rígidos como parecem. Eles são muito mais voláteis e, às vezes, muito mais imprevisíveis a interação um com o outro. Eles são complexos. A educação, nessa perspectiva, ela é integrada. O contrário não é desintegrado, né? Poderia ser, mas é desarticulado. É uma educação desarticulada ou uma educação integrada. Educar para a generalidade, generalistas, ao invés de especialistas. Quando eu me formei, o professor citou muito, então, o currículo, né? O meu currículo. Era incentivado na universidade, eu tive professores que me incentivavam bastante a fazer esse percurso interacadêmico. E eu me formei psicólogo, com mestrado em educação e doutorado em artes. E o ano que vem vou para um doutorado em sociologia. Eu continuo com essa ideia desse caminho, mas as políticas mudaram. E hoje, para você entrar numa universidade pública e ser professor dela, você tem que ter o doutorado na área em que você prestar o concurso. Eu não serviria para nada mais na Universidade de Brasília. Eu não passaria no concurso nem da psicologia, nem da pedagogia e nem das artes. Eu estaria totalmente renegado na minha formação, apesar de vocês terem visto, não, mas que formação interessante, ela interdisciplinar, multirreferencial e tal, mas não serviria não para esse modelo que hoje a universidade impõe. Então eu já vou acusar um problema que temos de desarticulação, o que vai causar uma falta de integração em algum momento
do que a gente pensa como universidade e para onde vai esse nosso aluno desde o ensino infantil, quando ele chega na universidade. Ele vai começar a se desarticular. Então, se temos que pensar uma educação integral, vamos integrar também a universidade. 4. Isso, angústia de coordenador, ex-coordenador de pedagogia. Manter a tensão entre o social, que é uma esfera política, e o individual, que é o desejo de cada um. Somos, dizem muitos autores, mônadas desejantes, não paramos de querer coisas, mas nos limitamos em alguns momentos pelos limites que a sociedade, os grupos, as interações nos oferecem. Então, temos que ter essa tensão, um pouco meu, um pouco do grupo, um pouco de tudo, mas há um primado do coletivo sobre o individual. E o último, a importância da comunicação nos dias de hoje. A educação integral, ela começa no começo com esse movimento integralista. Foi ele que primeiro deu esse nome. Há referências anteriores, a Comuna de Paris, a Revolução Francesa, mas esse movimento, ele pregava com esse lema, a família, a pátria e Deus. Ele pregava de uma forma tão enfática que o nome foi se espalhando. E alguns autores, naquele livro do Senado Federal, Anísio e Movimento, eles dizem que Anísio preferiu não usar o nome Educação Integral para não se confundir com eles, porque eles tinham uma linha um pouco mais autoritária, impositiva e que cerceava a liberdade das pessoas. E que lá, no manifesto dos pioneiros da educação nova, eles estavam querendo pensar um projeto de país. E nós temos que pensar agora que a educação integral só faz sentido se ela estiver inserida no contexto de um projeto de país. Como é que eu vou fazer um projeto político-pedagógico para uma escola que não esteja vinculado a um projeto de país que a gente tenha? Então vai ser um projeto local, mas sem sintonia, sem reverberação, não digo nem global, com um país, antes de ser global. Então nós refletiríamos coisas ou falaríamos de coisas até bonitas, mas que não fariam sentido ao longo do tempo. É aquela pergunta que o aluno faz ali pelos 11 anos. Para que eu vou estudar isso? Não serve para nada. Eu não vejo a materialidade disso na minha vida. Mas vejam, por exemplo, o que diz aqui. Eu destaquei esse texto. Em nosso regime político, o Estado não poderá, de certo, impedir que, graças à organização de escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais privilegiadas assegurem a seus filhos uma educação de classe determinada. Mas está no dever indeclinável de não admitir, dentro do sistema escolar do Estado, quaisquer classes ou escola a que só tenham acesso uma minoria por um privilégio exclusivamente econômico. E continua. E no final dessa citação do manifesto, permitindo que se abra, não só para o Estado, mas também para outras iniciativas, a ideia de escola e a ideia de educação, desde que estivessem articuladas umas com as outras no projeto de país. Então, uma coisa não vai excluir a outra, mas nós temos que conversar sempre juntos em relação ao país. Agora, o país, o Estado, ele estava preocupado com aqueles que não tinham acesso algum. E passou a ser uma obsessão a tal da alfabetização, que ao longo do século XX e invadindo o século XXI, continua sendo uma pretensão nossa. Eu quero citar o Anísio Teixeira, que diz que só existirá a democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola. Vamos concordar que é escola, mas talvez não a palavra escola sozinha e isolada, como talvez fosse a ideia no início do século XX. A escola hoje pode ser a praça da Grécia Antiga. Aquele lugar onde todo mundo ia, frequentava, conversava, aprendia, tinha os diálogos, tinha tanta coisa, e depois voltavam para os seus lares. É o lugar onde ele pode ser ocupado por toda a população, adultos e crianças, jovens praticando determinado esporte, mas para isso nós devemos ter determinadas condições
para que a escola seja esse lugar, a máquina de fazer democracia. Nela deve haver, a princípio, a democracia. Se não houver democracia na escola, não há como ela produzir democracia. Isso é do livro Educação Não é Privilégio. O currículo nas escolas Parque, que também é muito falado quando nos referimos ao Anísio Teixeira, e aqui eu cito a quadra modelo em Brasília, que infelizmente é uma só, eram para ser várias, eram para ser todas, pelo menos o plano piloto, mas só uma quadra. Mas qual é a concepção curricular que há nessa contribuição? É que havia uma manifestação religiosa, uma manifestação teatral, uma manifestação cinematográfica, uma escola de ensino médio, de ensino infantil, uma creche e praças. Então havia, e ao redor disso, comércios. Então era uma quadra perfeita dentro daquela concepção. E o que mais, para integrar uma célula social, seria necessário? Seria necessário que ela se integrasse com as outras células depois. E aí a concepção que houvesse um teatro nacional, um cinema maior na cidade, onde todos os festivais pudessem ser integrados, e outros espaços como a Praça dos Três Poderes, onde todos pudéssemos nos manifestar e opinar por nossas ideias. A concepção foi muito boa, a prática foi abortada pelo regime militar. E nós não tivemos em Brasília mais do que 2 anos dessa construção e que depois ficou fragmentada ao longo do tempo, na perspectiva que ainda tem uma placa na porta, eu devia ter colocado na porta da escola, que diz: desde que fomos constituídos, nós oferecemos no contraturno esporte, idiomas, lazer e artes. Então, alguma coisa curricular ficou até hoje, apesar dos pesares, nas escolas Parque em Brasília. E o currículo é composto, então, por esses 4 elementos. Continuando, nós temos o Darcy Ribeiro, que disse: ultimamente a coisa se tornou mais complexa, porque as instituições tradicionais, isso na década de 80, tá? Então, eu estava na década de 60, já pulei 20 anos. Porque as instituições tradicionais estão perdendo todo o seu poder de controle e de doutrina. A escola não ensina, a igreja não catequiza, os partidos não politizam. O que opera é um monstruoso sistema de comunicação de massa, impondo padrões de consumo inatingíveis e desejos inalcançáveis, aprofundando mais a marginalidade dessas populações. Então, a crítica que ele faz, que eu destaquei, tem muitas, né, que ele coloca, a que eu destaquei dele é justamente essa. As igrejas têm que fazer o papel delas, as escolas têm que fazer o papel delas, os organismos, as engrenagens sociais, elas têm que funcionar, porque senão alguma outra engrenagem funciona e nos faz consumidores de massa. Há críticos, pessoas que reproduzem, e não pessoas que pensam e que determinam, e que podemos sentar e discutir e modificar as coisas. Os anos 80, 90 e 2000 também tiveram uma manifestação arquitetônica, inclusive, né, que eu destaquei aqui, os chamados hoje brisolões no Rio, o CEL em São Paulo, né, o Centro de Educação Unificada, os CAICs e SIACs, e ali por último a Escola de Educação Integral de Palmas, no Tocantins. É uma escola recém-construída, né, ela é muito próxima e é uma referência na educação integral que a gente pensa no Brasil de hoje. Aqui nessa citação ele vai dizer o seguinte, que isso não é da cabeça do Brizola ou do Darcy Ribeiro ou do governo dele, aquele que a Lúcia Veloso também participou no Rio, que foi citado anteriormente. Isso já existe no mundo todo. Em muitos países, a educação em tempo integral é uma coisa real, né? Uma orientadora minha, ela disse francesa, que ela estudou em educação integral na França nos anos 60 e foi um desastre, foi um horror para ela. Ela ficou alijada da família, ela não tinha penetração
no que hoje nós chamamos de território, ela ficava o dia inteiro tendo mais sobre o mesmo. E depois ela ficou revoltada, ela não queria mais, fica tanto que mudou para o Brasil, arranjou um brasileiro e tal, é professora na UNB, ela saiu de lá, ela não quis mais ficar no modelo em que até 64 era o nosso modelo de imitação, o modelo francês europeu, né? E então ele diz, não, isso não é novo, né? Aí vamos com o Paulo Freire, terceira referência teórica, né? Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Simples assim, né? Integrar o que é aprendido à nossa realidade. Eis o segredo dessa educação. Por que esse conhecimento novo ele vai servir para mim, para alguma coisa, que vai dar sentido à minha vida? É se eu colocá-lo na minha vida. Senão, é só uma ilustração. Essa citação que eu coloquei aqui é tirado da tese de doutorado do Paulo Freire, no qual ele cita o Anísio Teixeira. Olha o último parágrafo. A escola que, diminuída no seu tempo, está intimamente ligada à falsa concepção que temos de sua instrumentalidade. Falsa concepção que Anísio Teixeira chama de concepção mágica ou mística da escola. É que não manda para a escola que está tudo resolvido. Não está. Não está. A escola não é um depósito, não é um lugar mágico onde você recebe pessoas com problemas, às vezes problemas que não são de ordem escolar, pedagógica ou didática, e que saem de lá muito bem. A escola não é um reformatório, não é algo dessa natureza, mas ela pode ser uma coisa muito interessante, é o que o Paulo Freire estava dizendo por lá. Para a educação ser transformadora, ela deve enraizar-se na cultura dos povos, que foi dito também pela professora, lemos e bebemos na mesma milagrosa água, né, que a cultura e a educação devem estar enfranhadas e misturadas uma com a outra. Não dá para a gente ir separando. Antigamente, por isso chamamos até hoje MEC, né, Ministério da Educação e da Cultura, apesar que hoje já tem dois, né, mas o MEC, na educação, o MEC nunca saiu, vocês perceberam isso? A gente nunca deixou de falar MEC. Parece que não dá mais para falar separado. Então temos o Ministério da Cultura e tal, mas o Ministério da Educação e da Cultura é um só ainda, né? Pelo menos na sigla. E eu quero citar também o nosso Miguel Arroio, que diz, se um turno já é tão pesado para tantos milhões de crianças e adolescentes condenados a opressivas reprovações, repetências, evasões, e para tão extensos deveres de casa, mais uma dose do mesmo será insuportável. Então o grande paradigma atual da maior parte dessas escolas que a gente visita é superar a dicotomia turno contra turno. E o novo paradigma pode ser, né, uma das possibilidades, a cidade educadora, igual a que a gente já tem conhecido, ou ela adaptada à realidade de cada território, quer dizer, como cada território se apropriar dessa informação. Então, o turno e o contraturno, como eu falei, lá em Brasília continua tendo. O aluno sai da escola, vai no centro de idiomas, depois vai no outro fazer educação física, depois ele pode optativamente ir num teatro, ele tem um bilhete que ele entra, que ele sai, mas não funciona, porque ele não está integrado, ele não está fazendo isso em grupo. Ele tem o direito de fazer. E aí nós temos que aprender mais sobre direitos e deveres. Às vezes os direitos, eles têm que ser um pouco mais ensinados, né? Eles têm que ser um pouco mais exercidos. E aí nós temos que ter uma transição entre esse mediador adulto, que também vai e faz, do que só dizer, não, vai lá e faça. O adulto, o professor, ele tem que fazer junto. Eu vou pular aqui um pouquinho algumas citações de Paulo Freire, que eu quero chegar. Gestão cooperativa intersetorial do tempo educativo. Então, nós temos as escolas, equipamentos públicos e privados, né? Nós temos a ampliação dos espaços, nova geografia do aprendizado, novos territórios educativos, novos itinerários formativos. Novos porque eles começam a ter um grau de incerteza. Incerteza que só pode ser dada alguma segurança se houver o alinhamento dos professores em termos
dos que são, do que é e do que pode ser esses itinerários formativos. Cada escola pode ter um itinerário formativo diferente. Eu tenho me especializado, vamos dizer assim, em visitar escolas de educação integral entre Brasília e Goiânia. E são cada vez mais numerosas, porque, vocês vão ver em outro slide, o Mais Educação tem dado certo, muito certo. Tem dado tão certo que o próprio Mais Educação desconfia do que pode estar acontecendo, né? E a gente já quer, no bom sentido, inclusive, da desconfiança. E a pesquisa sendo feita agora para se avaliar o impacto do Mais Educação. Porque, por exemplo, com o IDEB, eu já dirigi dissertação de mestrado que revelou uma coisa, vamos dizer, aterrorizante. Eu cheguei na escola com o aluno, a gente foi coletar os dados, e aí depois que a gente tomou cafezinho, estava conversando, aí é o círculo de cultura mesmo do Paulo Freire, onde as coisas são faladas, né? Nesse círculo. Aí a merendeira disse assim, olha, houve um problema aqui. Na hora de preencher a prova do IDEB, os professores ajudaram os alunos. É um problema. Esse é um problema. Maior ainda porque a escola tirou 2,5. Então nós temos 2 problemas. Era um, agora são 2. Então, se acontece, mas num esforço muito, vamos dizer, generoso e motivado, para que a escola tivesse uma reputação, uma ajuda ou alguma coisa, é claro que a educação integral foi sugerida para aquela escola pelo baixo índice de IDEB. E a gente foi lá verificar e estava mais baixo do que a gente imaginava, né? Quer dizer, nem a avaliação oficial estava pegando algumas nuances disso. Isso é a falta da coordenação e da articulação e da integração da escola no território escolar. Quer dizer, ela está deslocada da própria Secretaria de Educação, né? Está jogada por lá. Sistema de ensino, integração e conhecimentos e saberes. Então, nós temos, naquele outro, nós começamos agora na política educacional. Nós temos que integrar os saberes populares e a escola. E aí nós temos uma outra engrenagem que funciona por ali. E esse é mais ou menos o foco que a gente tem mais visto, mais experimentado, mais observado em todo lugar. Eu queria fazer vocês pensarem agora que esses 7 princípios, como a professora também colocou alguns, né, de políticas públicas e tal, nós temos algumas bases que eu acho que merecem ser relacionadas também. Primeiro, continuamos construindo uma escola republicana e democrática. Nós não queremos ainda uma outra escola, é essa a escola que nós queremos. Nós queremos a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas, como está sendo colocado no Mais Educação, em muito material que está sendo disponibilizado. Teses e dissertações têm sido feitas enfatizando, corroborando essas prerrogativas. Nós temos que reinventar o tempo escolar na perspectiva da compreensão do processo de mudança paradigmática na educação escolar. Vocês já perceberam, por exemplo, que nós organizamos a grade horária conforme a conveniência do tempo do professor? Na universidade também. Passa a lista, não, eu quero dar aula em tal dia e tal, todo mundo concorda, está aprovado. Ninguém pergunta para o aluno que hora que ele quer ter a aula. Não há uma participação discente, nem familiar. O conselho de classe do Freinet, ele é lembrado na hora da salvação, né? Vamos salvar alguns. Aí o conselho de classe, mas e o conselho de classe antes, para planejar-se as aulas? Ele não aparece. Então, uma mudança paradigmática levaria em conta os atores, sim, inclusive os tempos desses atores. Eu vou citar verbalmente um exemplo ao final, quando der 5 minutos aqui, porque eu consegui visitar uma escola em Guarantã do Norte, que é norte de Mato Grosso, a 10 quilômetros da selva amazônica. Eu tive o privilégio de pegar o carro e ir em direção à selva e entrar. Aí eu me perdi lá e voltei.
Aí eu estava de volta na cidade. Mas eu fui lá e vi uma escola que eu quero comentar essa história do tempo educativo. Compreensão da cidade como território educativo educador. Construção da intersetorialidade. Isso está sendo bem repetido, mas é para ser aprendido, né? Entre educação, direitos humanos, meio ambiente, inclusão digital, assistência social, saúde, etc. Estabelecimento da jornada escolar e da organização curricular na perspectiva da educação integral e centralidade no indivíduo. E legitimação de saberes comunitários e dos saberes do mundo da vida. Também é chamado assim esses saberes populares ou daqueles que participam ali. Educar é comunicar. Eu destaquei ali porque voltamos ao início, voltamos ao Ministério dos Telégrafos, Correios e Telégrafos, né? Então nós temos que comunicar. Imagine que havia uma pedagogia da instrução, até início dos anos 70, em que o professor era o todo-poderoso e o aluno o todo-oprimido. Então os pais, quando cobravam notas do aluno, né? O aluno era o responsável por essa nota. Era uma pedagogia da instrução. Passamos por uma pedagogia da aprendizagem, onde muito se usou a palavra protagonista para se falar de como o aluno deveria se portar. E aí se cobrava a nota do professor. O professor é que era o acusado de dar uma nota baixa. Mas como você dá uma nota 7? Ele vai ficar com 7, um aluno tão bom e tal? Agora nós estamos numa pedagogia da comunicação, em que o saber está diante de nós e professores e alunos convergentemente se alinham para ir em direção. E essa missão é co-compartilhada, é co-incidente. Nós vamos juntos para lá. E se houver um erro, um 7 é um 7 para nós dois, um 8 para nós dois. E aquilo faz sentido para a minha vida e faz sentido para a sua vida. E a coincidência dos professores, aos professores também se informando e é uma cultura de educação em andamento. Eu digo para vocês que acredito tanto hoje nas políticas atuais, por estar nelas, como eu falei, por acaso e agora não mais por acaso, que depois da extinção gradativa do vestibular, aqueles alunos que entraram na primeira série em 2007, eles vão entrar na universidade, na escola integral pública, eles vão entrar direto na universidade, integrando-se o ensino médio e em 2022 o ensino superior. Quando eles estiverem na idade escolar para entrar na universidade, eu acredito que a universidade vai estar de porta aberta, esperando para que esses alunos entrem, integrando-se a ela. Há um desespero, porque a universidade não está preparada para isso. Não está. É o mesmo desespero do professor do ensino médio para receber o aluno do ensino fundamental. Nós não estamos preparados, mas é isso, essa é a proposta, que o ensino infantil integre-se ao ensino fundamental, que se integre ao outro e que se integre ao último. E que depois disso é educação permanente, aí cada um já tem uma cultura de educação e se alinha por todos os meios para continuar estudando. Soma-se a isso o impacto da tecnologia, que nós temos agora uma outra linguagem, uma outra plataforma de comunicação desafiadora e que nós não estamos totalmente capacitados para ela, que a gente precisa deixar ela mais naturalizada. Ela não é salvação, ela não é a saída, ela é uma ferramenta para promover essa integração toda que a gente está falando. Eu quero só concluir com... Eu vou pular aqui uma parte, o GT vai ficar com o slide, mas eu vou... Isso aqui são a descrição do... Só para vocês terem uma ideia, em todos os estados da federação, a quantidade de escolas de educação integral que tem mais educação, eu diria para vocês que 2/3 tem, 1/3 não tem, mas tem educação integral, isso são escolas públicas. E a estatística de 2013 é melhor ainda, porque a ampliação veio a cidades que têm 50 mil habitantes. Né? Nessa época aqui era com 500 mil habitantes. Então, pequenas cidades já possuem a estratégia. Desafios, os materiais também, uma outra sugestão de materiais como aqueles,
alguns até do SEMPEC também, não é? E aqui, para concluir, eu vou concluir só falando a história de Guarantã. Eu visitei 3 escolas, uma escola rural, que possui um internato, onde pessoas viajam do meio do Pará para estudarem no norte de Mato Grosso. Só que eles conseguiram que esse ensino técnico profissionalizante, agrícola, fosse ao ensino fundamental e ao ensino infantil. Então, o ensino infantil está aprendendo com o técnico agrícola a plantar coisinhas. Então, tem lá uma oficinazinha. Vocês imaginam vocês irem até o norte de Mato Grosso para arrepiar numa experiência dessa, né? Como é que eles conseguiram integrar isso? E Guarantã foi o primeiro assentamento de sem terra feito no Brasil. Em 83, pelo INCRA, ainda no governo militar, eles foram para lá, muitos daqui do Paraná, do Rio Grande do Sul, muitos loirinhos de olhos azuis no norte de Mato Grosso, então dá um efeito visual diferente. Então, eles conseguiram implantar isso e fazer com que houvesse uma política de fixação do homem no solo. Então, eles têm uma cultura da terra, da preservação, da natureza, do meio ambiente. Então, eles têm uma forma de fazer muito diferente da nossa. Uma outra escola mais distante do que essa, ela inovou na questão do tempo. Eles têm 3 dias de aula, 10 horas de aula nesses 3 dias. Mas eles têm o tempo escola e o tempo casa. Casa, entende-se, chácara no mínimo, né? E nesses 4 dias em que há tempo casa, há professores que vão de motocicleta acompanhar pequenos projetos que os alunos fazem, por exemplo, plantação de maracujá, se deu algum bicho, o que você faz, mas não na escola, na casa. O professor vai na casa, dá uma olhada como é que essas coisas estão acontecendo. E na escola é cansativo, realmente tem uma hora lá da siesta mesmo, mas eles têm tudo que uma educação integral em outros lugares tem. Além do exagero de ser 10 horas de aula. Mas a grande dificuldade desse lugar, dessa escola, é a locomoção. Então eles gastam 2 horas e meia para ir de ônibus, cheio de buracos, cheio de perigos, para ir da escola até entregar em todas as chácaras circunvizinhas. Então, a estratégia que a escola criou para termos mais tempo na escola e em educação e não em transporte, foi fazer uma educação integral dessa natureza. Eles dormem na escola? Não, 10 horas. Eles vão e voltam 3 dias de ônibus. E passam 4 dias em casa e não tem deslocamento. Então, aí eles otimizam. Eles disseram, olha, nós ganhamos 1 dia ou 2 de ônibus. Úteis, horas úteis, ficando lá. Então, e ficando em casa, então vocês façam projetos. E nós vamos lá ver os projetos. Aí eles dizem, imagina o dia que nós tivermos uma internet aqui. Eles estão preparados para uma internet. Porque eles já vão integrar aquele território inteiro, vendo, filmando as plantações e discutindo em sala de aula. E aí o que faz? Enquanto uma turma está dispensada, a outra turma está estudando. Então eles dobraram o número de alunos, porque eles têm o espaço livre. Então, enquanto uns estão em casa, os outros estão na escola, a escola funciona direto. Então é uma experiência emocionante, 2 escolas referência em Guarantã do Norte, que a gente observa muito antes, e olha, não tem nada a ver com a política dos CAIC, SIAC, CIEPS e nem do Mais Educação. É anterior. E quem fundamenta, teoricamente, é a pedagogia da alternância. Então, é uma carta fora do baralho, mas uma carta lindíssima que a gente colocou no relatório que foi para o MEC. Então, gente, temos ainda outros assuntos e tal, eu espero ter contribuído um pouco e estou à disposição aí sempre para o nosso debate. Muito obrigado. Viu?